E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Falar de religião nos tempos atuais é muito complicado, porque há muitas religiões espalhadas pelo mundo e há milhões de interpretações do que nós chamamos de livros sagrados, livros que supostamente retratam a vontade de um Deus. Então, quando falamos de religião, acabamos correndo o risco de defender um conceito em detrimento de outro conceito, de rejeitar uma interpretação comparado com outra interpretação. Então, muitas vezes, quando falamos de religião, o ideal seria partir de um princípio de tolerância e aceitação das várias interpretações que há no mundo. Mas uma coisa é certa, que apesar de tantas interpretações e tantas religiões e tantos fundamentos religiosos espalhados pelo mundo, está em cada um de nós ler, interpretar, buscar o entendimento e procurar o mais próximo daquilo que os próprios registros sagrados nos transmitem. Houve um tempo em que o homem recebia essas supostas revelações ou esses ensinamentos de Deus e registravam em livros, em diários. Com o passar do tempo, esses livros, esses diários foram mudando, de línguas, foram sendo traduzidos em outras línguas, e cada idioma, cada língua tem determinados significados que divergem, são diferentes de uma leitura em uma língua, de outra leitura em outra língua. Então, por isso é importante buscar o entendimento mais próximo daquilo que a gente está lendo, para poder saber o que aquele autor quis dizer. Todo o conhecimento é necessário quando lemos as Escrituras, mas além desse conhecimento, também é necessário que busquemos o sentimento interno daquilo que está ali e que não procuremos divergir tanto, porque muitas vezes podemos ler o que nós chamamos das Escrituras, dos textos bíblicos, dos textos sagrados, mas nós erramos quando buscamos uma interpretação muito particular daquilo que está escrito. E aí é quando vem o erro, porque nós não podemos também nos distanciarmos tanto do que está escrito. E algumas perguntas geralmente vêm à mente e ao coração de todos nós, e procuramos a verdade sobre isso. Tanto os profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento, e agora eu estou me referindo à Bíblia, inclusive o próprio Jesus Cristo, ele afirmou que muitas pessoas ouviam o que ele dizia, mas tinham dificuldade para entender o que ele falava. Então ele retrata nas Escrituras que as pessoas ouviam, mas não escutavam. Elas estudavam a palavra de Deus, mas elas não entendiam o que estava escrito. Bom, se nós pegarmos isso que foi dito lá na época de Cristo com a atualidade, nós vamos ver um crescimento maior nessa falta de entendimento. Por isso, certa vez, o apóstolo Paulo, ele, nos seus escritos, disse que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo tapões no ouvido, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Isso ele escreveu quando registrou o seu diário,
os supostos ensinamentos que recebeu de Jesus Cristo, ele escreveu isso. E nesses dias, muitas pessoas não suportarão a sã doutrina. E o que significa isso? Hoje nós ouvimos pessoas que dizem que a Bíblia deve ser reescrita, ou deve ser adaptada à modernidade, que os tempos mudaram. E isso é afastar-se da sã doutrina. O que é sã? Uma doutrina saudável. E foi exatamente o que foi explicado, como deve ser, como deveria ser. E apesar da evolução e dos tempos, algumas verdades são saudáveis e não devem mudar. Então, muitos o que buscam hoje é uma adaptação às circunstâncias. Então pegam a Bíblia, por exemplo, as Escrituras, e tentam fazer uma adaptação àquilo que supostamente creem que deva ser. E isso por quê? Porque está no homem, no ser humano, essas adaptações. As leis, elas existem, e elas sempre existiram e vão mudando de tempos em tempos, mas em nenhum momento a gente deve confundir as leis dos homens com a lei de Deus. Nós podemos escolher entre acreditar naquilo que está escrito ou não. Então, nós podemos ser livres entre aceitar, seguir ou acreditar no que está escrito. A liberdade existe, mas nós não podemos querer que Deus trate todos da mesma forma quando uns obedecem e outros não obedecem à lei. Por isso existe a lei, e ela foi dada para ser obedecida. Isso desde sempre. Então, quando nós pensamos lá no início, em que Adão e Eva transgrediram, eles receberam uma penalização. Quando nós ouvimos de Caim e Abel, quando há o primeiro assassinato, o Caim foi banido, foi expulso, né? O Senhor o rejeitou, porque ele matou Abel. Quando o rei Davi também violou leis, nós lemos as Escrituras que o Senhor o castigou. Então, sempre, em todo momento, nós vemos que Deus, ele é justo, e exatamente por isso ele não permite que todas as pessoas sejam recebidas e tenham os mesmos privilégios. Isso é uma lei da vida. Nós temos leis, e se guardamos leis, seremos abençoados. E se não guardamos leis, nós teremos penalidades para as quais já estão escritas, estão reservadas. Quais são elas? Isso não nos compete a nós, isso compete a Deus, agora ou amanhã ou um dia. Nós não podemos ser tratados da mesma forma se nós temos cumpridores e os não cumpridores, né? A própria vida nos traz isso. Eu posso, por exemplo, fazer uso de determinadas substâncias, está em mim, mas eu não posso escolher as consequências do uso dessas substâncias proibidas. Por quê? Porque a consequência ela é inerente àquela escolha que eu faço, né, em minha vida. Mas enfim, em se tratando das Escrituras, o que nós vemos hoje são pessoas que, buscando essa adaptação, pois vivem de fábulas, vivem de vãs filosofias para tentar justificar uma visão do mundo atual, de um tratamento que acreditam ser o ideal para a vida que a sociedade defende como certo e errado. Mas a sociedade nem sempre é a mais correta. A sociedade, na época de um dos profetas bíblicos, que foi o profeta Samuel, exigiu de Samuel o chamado de um rei. Na época, os juízes governavam, né, sob os mandamentos de Deus. Então Deus governava através dos juízes. E o povo pede um rei. Por quê? Porque queriam, os judeus, né, pedem um rei porque queriam que tivessem um rei como os povos vizinhos. E Deus fala para Samuel, para o profeta: não é certo que chame esse rei, isso não está bom. Mas o povo insistia que chamasse um rei. E Deus disse: não chame um rei, porque o papel de um rei, o personagem, esse rei, ele vai se apropriar das suas terras, das suas famílias, vai colocar seus filhos nas frentes das batalhas. Isso não, né? Mas o povo ainda insistia que queria um rei. Por quê? Porque os povos vizinhos tinham um rei, e eles queriam um rei, um personagem físico entre eles, que
que representasse o rei, que fosse o rei deles. E Deus então concedeu esse pedido, chamando o rei Saul. E aí a história a gente vai saber depois, lendo, né, que não foi uma boa escolha. E a partir daí nós tivemos reis durante a vida inteira em muitos países, adotaram reis. E sabemos que todas as experiências que nós tivemos reis, que as sociedades tiveram reis, nem sempre foram as mais agradáveis. Pelo exagero, pela usurpação de poderes, pela ganância, pelos privilégios exagerados, pela forma como tratava o povo, que eram muito menos do que servos. É só a gente pegar e ler as histórias, não sei, algo mais recente, século XVII, século XVIII, XIX, onde a nobreza ela se apropriava das terras, dos direitos do povo, da vida do povo, da sociedade, e havia sempre a classe privilegiada, né? Então, os reis eram vistos como representantes de Deus, e eles usavam desse simbolismo para dominar o povo, para governar, para mandar mesmo, para fazer o que eles queriam fazer, e estavam sempre acima de leis, eram os reis. E atualmente o que nós vemos são pessoas que no direito de falar das escrituras, da Bíblia e qualquer outros livros sagrados, tentam fazer uma adaptação a essas leis, a esses costumes, a essas coisas que hoje a sociedade chama de direitos, e que muitas vezes aqueles que governam, também com essa busca de poder, e para muitas vezes angariar votos ou favorecimento do povo, acabam aprovando leis que nem sempre, na verdade, vão favorecer o povo, mas um grupo defende determinados valores e esses valores acabam prejudicando mais que favorecendo a sociedade. E muitos homens levantam bandeiras tentando explicar as escrituras e por isso fogem do real sentido que elas proporcionam. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, dê o seu like, compartilhe para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.